Então, boa tarde para você que está chegando agora no nosso canal do Bonfim. Eu vou apresentar o meu convidado desse domingo para lá de especial. Ele é filósofo e educador. Com um estilo de vida transcendental, ele ganhou fama e já foi entrevistado por diversos países. No Brasil, ele possui diversos adeptos de sua linguagem e já participou de vários programas de TV. Ele aceitou o convite e hoje está na live do Bonfim. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso mensageiro do Pai, Henri Cristo. Boa tarde. Olá, Diogo, tudo bem? Tudo jóia. Antes do Henri começar a responder as perguntas, então ele vai invocar o Senhor Deus e proferir uma pequena dissertação que tem a ver com a realidade mística dele, tá bom? Maravilha, à vontade, querida. Bom, então. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatruólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai Senhor Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Tarde jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas, Diogo. Boa tarde, querido Henri Cristo. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite do canal do Bonfim. Obrigado por estar aqui comigo no seu domingo, abrindo seu espaço para poder tirar dúvidas e para poder esclarecer. Henri, a minha primeira pergunta é a seguinte. Quando você percebeu, notou que você era um mensageiro do Pai? Eu já respondi mais de 400 vezes essa pergunta, mas tentarei ser breve, sim. Inclusive, o restante, qualquer coisa que ficar de dúvida, pode procurar no meu endereço eletrônico, nos meus endereços eletrônicos, que tem em vários lugares, né? Então, daí é o seguinte, desde criança, inclusive porque para mim chega a ser assim um trivial, né? Sempre a mesma pergunta. Eu sei que depois vem as outras. Então, desde criança, quando eu tinha 4, 5, 6 anos de idade, eu me acordava na calada da noite, as paredes do quarto em que eu dormia desapareciam e eu via um verdadeiro horror depois de uma explosão luminosa, um verdadeiro horror de pessoas rastejando sobre seus próprios membros, gemendo, enfim, é indescritível. Então, resumo, daí eu, desde criança, obedeço uma ordem poderosa na minha cabeça, uma única voz, que diz que eu não podia falar isso para ninguém, enquanto. Quem vê foto minha de quando criança, vê que eu nunca tinha motivo para sorrir. Muito bem, que eu via essas coisas, não sabia, só depois, no decorrer do tempo, em 1969, eu recebi ordem de começar minha vida pública. Então, comecei falando nas emissoras de rádio, passei por mais de 300 emissoras de rádio, e 71 pela televisão em diante, resumindo. E depois, em 79, já em Santiago do Chile, andei muito. Lá em Santiago do Chile, recebi a ordem de jejuar. E foi lá, depois do jejum, que eu não vou entrar em detalhes, que é até muito cansativo. Quem quiser pode ler tudo, porque no jejum eu não sabia que tinha que tomar água, né? E jejuei a seco, né? Porque não veio ordem para tomar água. Aí, quando recebi a ordem de levantar-me, levantei-me bruscamente, e quando o sangue, se eu tivesse sabendo que quando a gente jejua tem que levantar devagar, o sangue demora para subir a cabeça. Daí caí, aí depois, naquela hora da queda, eu tive a revelação, que meu pai disse quem sou e quem ele é, etc, etc, etc. Depois eu participei, percorri toda a América Latina, falei ao povo em todas as capitais da América Latina, exceto Cuba, porque naquela época eu não podia entrar lá, etc. Né? Então, depois para a Europa. Né? Aí, quando expulso da Inglaterra, fiquei
7 meses na França, onde o povo me amou, onde eu amei também, e onde pela primeira vez na televisão, sem chincale, sem deboche, falou num domingo de noite, Cristo é revenu sur la terre. E me apresentou no meio do povo, na praça pública, e também no acampamento onde estava albergado. Bom, em resumo, é isso. Agora, inclusive, as pessoas que deveras querem saber minha história, que elas vão lá, fala como é o livro do espectador, para mostrar como é que... Mostra lá. Nós vamos falar do seu livro também, nós vamos falar do seu livro, dos seus sites, dos seus canais. Isso, pode... Espectador Exclusivo, volume 1, repleto de fotos. Está disponível em www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Gratuitamente para download. Perfeitamente. Então, agora essa parte, espero que o restante vocês podem entender, indo lá, como eu disse, como ela falou, o endereço, aí pode ir lá examinar. Então, aí tem a minha infância, tem tudo, adolescência, tudo. Vamos adiante. Maravilha. Henri, eu acredito que já perguntaram isso para você também, mas é óbvio, nós estamos passando por um período pandêmico, o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, o mundo inteiro está em um isolamento social que está deixando as pessoas extremamente perturbadas, com ansiedade, as pessoas estão começando a ter maior índice de depressão e por aí vai. Essa pandemia, o novo coronavírus, é um castigo do divino ou não? Aí que está o problema todo, que eu quero deixar bem claro, Sim. Que por força de expressão na Bíblia, eu tenho que deixar isso bem claro para aqueles que me ouvem, está lá escrito que Deus castiga, né? Que Deus castigou, que Deus castiga. Quero deixar bem claro que Ele é tão perfeito, Deus, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo, Ele é tão perfeito que Ele não precisa castigar. Quando fala da Bíblia que castiga, por isso que eu disse, e reitero de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Pai, inspiração dele, podem compreender. Então, ele não castiga, é força de expressão, é ele que deu leis perfeitas e deu ao homem livre-arbítrio, de acordo com as ações do homem, a lei castiga. A lei castiga. Ele não. O que, inclusive, ele mandou, o Senhor, não é obrigado a ninguém, que eu instrua aquelas pessoas e aqueles que pecaram, eu tenho que instruir para não voltar a pecar aqueles pecados capitais. E resumindo também o que é pecado. O que é pecado? Para muitos, inventaram muitas coisas que é pecado. Eu tenho uma sentença, uma frase dele para dizer a todos que me ouvem o que é pecado. Pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Aí dentro do teu cérebro, no teu foro íntimo, tem um juiz de plantão, que é quem vai decidir se tu pecaste ou não. Se tu pecaste e tu vês que pecaste, tu vais logo dentro de ti sentindo uma necessidade de corrigir. Não precisa confessar para nenhum homem, nenhum pedófilo, tu conversa com Deus. Há 2000 anos eu disse que tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do que se passa, tu te abençoa lá no teu quarto, que tu deves invocar Ele e te entender com Ele. Muito bem. Agora, quanto ao restante, então, porque tu falaste um castigo, isso está previsto. Tudo está previsto. Infelizmente, quando eu falei há 2000 anos, que eu não pude dizer exatamente como era, eu apenas disse assim, me perguntaram quais eram os sinais da minha volta. Quando ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então, vereis o sinal do Filho do Homem, que agora podem ver via net em qualquer lugar do mundo. Eu quero dizer já de antemão, porque existem os intelectualoides, os que pensam, senhores da verdade, que dizem assim, eu já escutei uma vez em Curitiba, ele disse no meu rosto, mas isso sempre aconteceu. É verdade. Sempre houve guerra, sempre houve peste, sempre houve tempestade, sempre houve fome, só que tudo junto nunca. Essa vai ser a primeira vez, essa é a primeira vez que você pode ver tudo junto.
fome, tempestade. Ó, por exemplo, esse vírus, essa pólvora chinesa, Sim. Ela é muito mais perigosa do que essa pólvora chinesa, esse vírus. Sim. Muito mais perigoso que ela é o medo dela. O medo dela é muito mais perigoso. Que gera ansiedade, depressão, transtornos. E a fome que ela gera também é muito mais perigosa. Então, eu quero só explicar para quem me ouvem, porque eu vi vários depoimentos, vários relatos, e falei com pessoas que tiveram esse problema. Então, eu quero deixar bem claro, quando chega na hora do vamos ver, na hora que a pessoa tem a dificuldade de respirar, depois dela ter visto um verdadeiro espetáculo pirotécnico de coleção de caixão de defunto e buracos feitos na terra, mostrados pela desinformação organizada, que mostra, olha lá, quantos cadáveres, quantos buracos. Aí ela, quando ela tem, naquela hora que ela precisa respirar, ela, em vez de se esforçar, se concentrar em respirar e levando o pensamento para o pai, ela pega e diz, é para lá que eu vou, aqueles buracos lá, aqueles caixões lá, então é para lá que eu vou. Eu vou para o purgatório, que é o hospital, e de lá já vou para um daqueles buracos. Aí, quando ela pensa isso, ela bloqueia a mente dela fica bloqueada, impedida de desfrutar daquele fiozinho de vida que lhe resta. É verdade. Aquele fiozinho de vida que ela teria, que ela devia se concentrar. Como eu falei com pessoas que tiveram esse problema, daí elas, naquela hora, precisam ficar sozinhas. Se alguém chegar perto dela e falar, tem que dizer, não quero falar. Respirar, aí ela não vai precisar ir para o purgatório, popularmente chamado de hospital, ela não vai precisar ir para a cidade dos pés juntos. Não, ela vai se recuperando lentamente, lembrando do Senhor da vida e do destino. Então, se alguém quiser, numa hora desta, pensar no Senhor, primeiro, para não chegar a este ponto, se tranca no quarto, invoca o Pai, como eu disse há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em seguida ele vê o que se passa e te abençoa. Eu não disse para ninguém ir na missa, na igreja, lugar nenhum. Isso foi inventado pelos que querem faturar, querem lucrar, sabe, em cima dos infelizes, dos incautos. Então tem que voltar para o Pai. Me admiro muito, 2000 anos depois, como eu vejo quanto esqueceram da principal, da essência dos meus ensinamentos. Para orar no quarto com a porta fechada. Que lá, naqueles tempos, para alguém falar com Deus, pelo menos lá naquelas paragens, tinha que primeiro comprar uma vaca, se não tinha vaca, ou tinha que levar lá para pagar os pecados. Aí depois falar com aquele que se dizia representante de Deus. Note bem. E eu dei a liberdade a todas, sem vaca, sem bezerro, sem boi, sem nada. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em seguida ele vê o que se passa e abençoa. Está bem claro na Bíblia, Mateus 6, versículo 6. Então, se alguém quiser... Basta ler, está na Bíblia, só basta ler e acreditar. Henry, me diz uma coisa... Crer é pouco. Crer é pouco. A crença pode gerar fanatismo. Tem que ter o colóquio com ele lá e sentir ele no corpo teu. Aí tu não vai crer, tu vai ter consciência da presença do onipresente. Fique à vontade. Maravilha. Henry, me diz uma coisa. O Brasil está sofrendo com queimadas na Amazônia como nunca visto antes, no Pantanal Mato-Grossense, chuva e nuvem de gafanhoto passando ali pelo sul do Brasil, tremor de terra na Bahia, que nunca foi visto isso antes. Henry Cristo é o final dos tempos? É o princípio das dores. O que eu vislumbro, com grande pesar, com muito grande pesar, é que, na atual conjuntura, os seres humanos estão na beira de um precipício, principalmente aqui no Brasil, no mundo inteiro. Porque não é incêndio só aqui, não. Eu vi pela televisão na Califórnia também, né? Etc., em outros países. Mas aqui, então, aqui é uma coisa e lá é outra, né? E lá na Califórnia eu não vi ninguém, nenhuma ONG, nenhuma Greta falar nada, né? Nenhuma Greta, né? Até porque pela Greta não dá para falar, né? Vamos lá. Eu não vi. E eu vejo a televisão, vejo as notícias, né?
Isso é outra coisa. É sério, tem uma Greta, né, que sai por aí se posicionando de juiz supremo, né, etc., e que já vi também ela passar vergonha quando ela não tinha o manual de instrução e não sabia o que falar. Também vi isso na televisão. Quem quiser ver, vai lá ver, está lá disponível. Mas então, muito bem, é o seguinte, o Brasil é um país continental. E cada povo, em cada época, tem governante diferente quando o país supostamente é democrático. Porque eu não reconheço a democracia no Brasil. O Brasil não é democrático. Na democracia verdadeira, o voto é facultativo. Ninguém é obrigado a sair de casa como gado empilhado dentro de um ônibus para ir votar. Mas só vai votar se tem em quem votar. Aqui no Brasil, o povo simples, que não tem chance de raciocinar, às vezes, vai lá votar sem saber que podia ficar em casa. Mas é porque, para alguém muito simples, mesmo 3, 4 reais de multa já é muita coisa. Então, eu quero deixar bem claro que, na minha visão, eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca vou ser candidato a nada, porque já vim com o mandato do Pai. Só que eu quero deixar claro, já fiz até campanha aqui em Brasília, já fui expulso do Congresso Nacional em 98, porque eu falei certas coisas que não gostaram. Então, quero deixar bem claro que, na minha visão, a democracia é o povo no poder. E quando o povo está no poder, ninguém pode mandar ele votar. Ninguém pode. É ele que quer votar. Ele quer votar porque ele quer escolher o seu líder. Entendeu? Essa é a minha visão neurometafísica sobre o conjunto global. E política, na minha visão, é a ética na cidade. Poliética. E essa é a minha visão. Fique à vontade. Falando sobre a sua visão, em 2018 nós tivemos um processo eleitoral muito intenso. Foram muitas críticas, confusões, desespero, briga entre famílias, brigas em grupos de WhatsApp, na rede social. O que esperar do processo eleitoral desse ano? Nós, brasileiros, vamos sofrer mais uma vez uma enxurrada de críticas na eleição municipal que está chegando aí? É uma vergonha alheia, como dizem atualmente, né? Uma vergonha alheia. Se eu pudesse falar sobre a realidade contemporânea do Brasil, quero deixar bem claro que eu fui na escola pública 3 anos, eu sou teodidata. Só 3 anos na escola pública para ser alfabetizado, mas quem me instruiu sobre antropologia, biologia, sociologia com cobaias vivas foi meu pai. Eu estudei sociologia com cobaias vivas, não é essa de estudar em livro nem em academia. Eu estudei sociologia nas favelas, nas prisões, onde eu estive detido, pude estudar com cobaias vivas. Entende? Então, falo com outra visão do que apenas estudou no confortável ambiente acadêmico e no confortável sala de biblioteca. Eu sou estudioso por ordem do meu país, que eu digo que eu sou teodidata. Eu obedeci ele e fui à luta. Né? Eu conheço coisas que eu vivi pessoalmente. Né? Quando eu fui expulso da Inglaterra, note bem, um grupo de mulheres damas, mulheres da vida, olha só, se reuniram, quando eu ainda não sabia onde dormir em Paris, se reuniram e fizeram uma coleta, eu ainda nem falava para vocês, para me dar onde reclinar a cabeça. Então, ó, de novo, tinha cobaias vivas para estudar e ver que elas são psicólogas competentíssimas. Elas conhecem coisas que nem um psicólogo acadêmico conhece. Então, só para tu entender, o meu conhecimento foi tudo assim. Né? Tudo na base do ferro e fogo, porque eu agradeço ao Pai. Todas as vezes que eu fui detido, eu agradeço a Ele, que eu tinha no meu alcance da minha visão as cobaias para estudar uma por uma. Né? Inclusive, os dias que eu fiquei na prisão dos Troços no Paraguai, agradeço ao Pai. Quem não esteve lá não pode saber como é que funcionam as coisas. E assim por diante. Em Paris, quando eu estava falando um pouco no ar do trem, me prenderam, porque eu subi num lugar que era proibido. Eu também agradeço ao Pai por aqueles momentos que eu passei a aquela tarde na Central de Polícia de Paris, onde eu pude ver a reação dos meus filhos, tá? O povo do lado de fora da prisão
querendo-me, e ele dizendo, ele colocou no pé no lugar mais sagrado da França. E o povo dizia, Luís é sacré. Entende? Então eu vi tudo isso. Eles foram obrigados a me devolver. Entende? Então, tudo isso com cobaias vivas. E um policial graduado fez questão de ficar sentado comigo na minha cela e disse, eu vou ficar contigo até que tu vais embora. Porque eu quero te dizer, Henri, ele disse, Henri, ton père te reconnaître a poubelle do mundo. Ele disse que meu pai estava fazendo eu conhecer o lixo do mundo. Enfim, para ter uma ideia, quando eu cheguei no México, já direto fui para uma sala de interrogatório, porque lá no México disseram para mim que lá não pode andar vestido como eu me visto. E aí por diante, né? E quando eu estava falando em Madrid, na frente do edifício da corte inglesa, os policiais me mandaram interromper, descer, disseram onde está ubicado? No Hotel Regente. Vamos olhar para cambiar de vestimenta? Não tenho. Aí comecei a falar, aí o povo começou, aí ele foi obrigado a me levar para a central de polícia, em Madrid. E daí o general veio, por causa do barulho, veio para fora e disse, quem é você? Eu disse, quem sou? Ele disse, em Espanha, Cristo pode falar onde quer. Eu disse, pronto. Quer dizer, cada um passou os seus beijos, mas eu sempre podia estudar a cabeça das pessoas que cometiam seus atos falhos, depois ficavam com vergonha delas e alheia. Bom, então, só para tu ter uma ideia, que eu compreendo muito bem todas essas coisas, tudo que tu me perguntas, estou com boa vontade. Meu único objetivo, eu nunca vou ter bens materiais, desejo de coração que os meus filhos tenham bastante. A Polícia Federal me investigou e viu que eu não possuo bens materiais. Não vou possuir. O Estatuto da SUS mostra que eu não devo possuir bens materiais. Então, daí, mas para ver, eu não tenho ambição. A minha única missão, sabe o que é? Despertar as consciências. Despertar meus filhos dessa letargia, desse engodo dogmático que eles se impuseram, desse cabresto. Essa é a minha missão, acordar eles. Acordem, filhos de Deus, e invoque o Pai, com os olhos abertos, mirando o infinito. Não tem luz no fim do túnel, só no topo do túnel. Perfeitamente. Agora, tira uma dúvida da galera que está aqui nos prestigiando. Algum candidato já te procurou para você ser apoiador dele? Não. Nunca procurou? Não. Me procuraram para eu candidatar-me a alguma coisa. Eu nunca aceito isso. Entendeu isso? Eu não posso me candidatar a nada porque eu vim com o mandato do pai. Você vai votar? Você vai lá na sessão eleitoral votar normalmente ou não? Não vou. Agora a lei me permite não votar. E se tivesse democracia legítima, sim, aí eu mesmo digo, vai votar aqui. Mas não é legítima, uma pseudo-democracia. Quem estuda sociologia, quem estuda seriamente política, sim, vai perceber que democracia quer dizer o povo no poder. E quando o povo está no poder, ninguém pode coagi-lo a entrar num ano cheio, como se fosse gado, para ir votar num candidato que ele não... Eles vão de casa para votar em branco, para riscar lá, só porque é obrigado a ir. Eles podiam estar disputando naquele dia de um descanso, ou então ir lá porque eles tinham em quem votar. Quis olhar para aquele cara, puxa, esse aí, nesse eu vou confiar. Mas, olha só, eu tenho que votar porque é obrigado a votar. Entendeu? E aí vem o voto de cabresto, aí vem o voto por dinheiro. Políticos que fazem obra de maquiagem para poder ganhar voto da galera, né? A famosa obra política de maquiagem, isso existe muito no Brasil. Agora, Henri, eu preciso da sua opinião sobre algo que está acontecendo não só no Brasil, no mundo inteiro, e gera muita discussão em diversas igrejas, seja ela católica ou evangélica, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual a opinião de Henri Cristo sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo? Interessante essa pergunta, né? Muito interessante. Em primeiro lugar, sem atropelo etimológico da palavra casamento. Sim. Primeiro quer dizer que, na minha ótica, casamento, se fosse uma coisa salutar, não precisava de testemunha. Por que tem que ter testemunha? Porque daí depois se arrepende, daí vai lá no tribunal, como eu cansei de ver. Agora, eu considero, né?
já que existe o problema material, que duas pessoas trabalham junto 20, 30 anos depois, um morre e o outro fica desamparado. Então, eu acho muito interessante, até inspirado, essa nova lei que surgiu aí da união consensual. Né? Sim. E daí os dois que trabalham juntos, vivem juntos, vão lá, fazem um contrato lá perante o tabelião, agora casamento com arroz, desperdício de arroz, foguetes, tapete vermelho, tudo isso eu acho uma bobagem, tá? Quem quiser entender, quem quiser se ofender, se ofenda. Mas na minha opinião, que em 50 anos de vida pública, eu vi tantos divórcios, tive que interferir em tantos casais, tantos problemas, que eu digo, não. A outra coisa, as pessoas que realmente se amam, jamais se separam. Nem a morte separa quem ama. Por isso que eu disse há 2000 anos, quando me disseram assim, que se eu era a favor do divórcio, eu disse assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Por que eu disse isso? Porque quando Deus une, Deus, aí é o amor de Deus, aí os dois seres vão viver harmoniosamente. Não tem essa sentença macabra que o Padre dá lá, até que a morte os separe. E mais uma coisa, ele diz assim, tu vais amar na dor, na desgraça. O cabra, ele reza uma sentença macabra na orelha dos nubentes, ele já sai daí apavorado, um já sai daí pensando, será que minha mulher vai ficar doente? Eu vou ter que ficar cuidando dela até o fim? Para que essa arrogação de praga nesse momento? Então, mais fácil seria que se unissem, conforme essa nova lei, que eu nem sei quem é que inventou essa lei, mas muito positiva. Agora, então, a palavra casamento. União consensual, se duas pessoas... Uma vez me perguntaram uma coisa assim na TV, no tempo que o Ratinho era livre, na TV Record, o que eu achava do casório, da junção entre macho, um homem com outro homem, etc. Aí eu já respondi lá, 36 minutos no ar, ao vivo, com muito ódio dos impostores que se diziam pastor, mas eu respondi. Eu respondi quanto ao que é pecado e o que não é. E daí agora te digo, que se duas pessoas... Porque meu pai disse aqui em Brasília, eu já estava aqui em Brasília quando ele disse assim, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então, se as pessoas têm que se juntar às vezes, não importa que sexo, porque na minha opinião, o amor, eu sou regente de almas, e o amor não tem sexo, na minha opinião. E também, outra coisa, a vida não tem cor, eu vejo tanta gente atropelando, então, etimologicamente, as palavras. Olha, eu acho um absurdo alguém discriminar alguém pela cor, porque se a pessoa está viva, então a vida dela não tem cor. Então isso é um atropelo etimológico, dizer a vida negra também... Não, a vida não tem cor. Qualquer pessoa, no Rio de Janeiro, meu principal seguidor, Pio Varela, que Deus o tenha, era escurérrimo. Tá? E ele tinha uma luminosidade. Então, o espírito não tem cor, a vida não tem cor, então não se pode, nem em qualquer raça, existe mau caráter, bandido, e existem pessoas do bem, e inclusive sapientes, pessoas inteligentes em qualquer raça. Então, não precisa nem dizer que a vida não tem cor, não, que, como é que é a cor? Vidas negras. Vidas negras, que slogan mais chulo. Não, a vida não tem cor. É bom que todos saibam, brancos e negros, amarelos, que estão vivos. Então, ele não tem cor. A vida que está nele não tem cor. Perfeito. Ingrid, aproveito para fazer uma pergunta, já que uma das nossas participantes que estão aqui acompanhando, a Sandy Mel, ela falou aqui que ela é transexual, seguidora do Henrique Cristo, e eu já tinha separado essa pergunta. Qual a opinião de Henrique Cristo sobre os trans, mulheres trans, homens trans, e sobre o que nós chamamos de identidade de gênero? Pois é, tudo isso aí, meu filho. Como eu disse anteriormente, reitero uma vez mais, eu sou regente de almas. Eu cuido das almas. Desde que eu já vim em Santiago do Chile, que o Senhor me deu poder sobre a carne, eu não tenho as inquietudes que são inerentes aos humanos. Há 2000 anos também, depois do jejum, tudo mudou para mim. Então, nesse caso, eu compreendo, eu já conheci pessoalmente pessoas que tiveram essas opções, que decidiram, inclusive, agora eu sou contra, preste atenção, eu sou contra o proselitismo, o ativismo ideológico, seja de qualquer coisa, de gênero, de religião, isso é um absurdo. Porque eu estou falando contigo aqui, mas não estou querendo convencer ninguém, né? Nem para ser meu seguidor, nada. Porque a verdade é
A verdade não precisa ser plantada. Então, o problema todo que atualmente existe aqui na Terra, no planeta Terra, mas que faz parte do cortejo dos acontecimentos que prenunciam o fim desse mundo caótico, é que criou-se uma espécie de um bando de pessoas que quer impor a sua opção sexual aos outros. Isso eu sou contra. Sou contra que os heterossexuais querem... Por exemplo, eu sou contra que um casal sexual, um casal, marido e mulher, ficam se agarrando na rua. Sabe por quê? Porque é muito perigoso um homem ficar agarrando a mulher dele na rua, ou ela, ele, que passa um desvirtuado mental, um anormal, em vez de, pega o endereço da mulher, eu quero que ela faça exatamente isso em mim também. Então, aquelas pessoas que se amam não precisam fazer isso na rua. Não precisa se agarrar a nada, porque elas sentem aquela convicção, a segurança do sentimento que elas têm uma pela outra. Entende? Então, esse negócio de proselitismo. Ativismo. Inclusive, ateísmo também, ativista. Eu tenho amigos ateus, mas eu sempre digo para eles que já que tu não tens ainda a consciência que eu tenho, sim, te amo igualmente, só que evite tentar obrigar as pessoas a ser como tu, deixa elas livres. Sim. Eu digo, tem que ser livre, mas que coisa, duas vezes. Ativismo e ateísmo. A gente não pode esquecer, eu concordo perfeitamente com a sua questão ligada que você é cuidador de almas, e almas não, teoricamente... Isso, perfeito falar isso, mas existe no Brasil um caso muito grave, que é o caso de homofobia. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. O Brasil está entre os países que mais mata gays, lésbicas e simpatizantes. Então, nós temos um ódio gerado muito grande para as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Essas pessoas, os homofóbicos, eles irão pagar por tudo que eles estão fazendo? Tem muitos homofóbicos que têm medo que alguém veja eles saindo do armário. A maioria tem medo, principalmente os que se dizem religiosos, como tem um tal de Malafaia, uma mala que bota e nunca acaba. Eles têm medo. Tem muito medo que alguém espie ele a hora que ele sai do armário. Se é que já não flagaram. Então, é por isso o ódio. Entende? Agora, porque a pessoa que se garante, se tu te garantes, tu tens tua opção de vida, tu não vai ficar odiando os outros que têm uma opção diferente. Isso é anormal. Como também é anormal alguém que tem uma opção diferente quer obrigar os outros a ser igual. A liberdade é uma coisa sagrada. Eu sempre ensino os meus que eu sou gestor de alma e sou defensor da liberdade consciencial. Por exemplo, ninguém é igual. Ninguém. Se não é porque tu tens uma ideologia política, tu engolisse digamos, uma instrução diferenciada, que tu tens direito de querer impor isso aos outros. Entende? A liberdade é uma coisa sagrada. Entende? Nos regimes ditatoriais, eles querem impor a ferro e fogo até com a morte, aí é outra coisa. Né? Como nos tempos de Roma, né? Eles chamavam de herege aqueles que iam queimar na fogueira, a exemplo de Giordano Bruno. Né? Aí, isso é o Satã reinando. Né? Deus deu liberdade ao homem, o livre-arbítrio é uma coisa sagrada. Sim. Eu tive muitas pessoas já me consultando sobre esses assuntos todos. Né? Eu tive a ocasião de falar com muitos. E eu sempre digo, se tu te sentir... Então, vou te falar o que eu falei na TV Record naquela vez. Que conta pra gente, fala pra gente. Foi convidado pelo Ratinho naquele tempo que ele era livre. Escuta só, era Ratinho Livre, por exemplo. Então, eu falei lá, me perguntaram, imagina, procure imaginar o ambiente que era. Já na chegada, tinha um ódio de muitos impostores que se diziam, pastor, estava me esperando. Aí, quando eu saí, entrei lá no estúdio, ainda bem que tinha um jornalista bendito, que já me conhecia de outros tempos, Saulo Gomes, que tinha um gabinete lá, que Deus o tenha em sua santa paz, e ele me recebeu lá no gabinete dele até a hora de eu entrar no ar. Daí, quando eu entrei no ar, depois de falar, aí então, aquele ódio todo contra mim, pode ver, está lá na internet para tu ver esse momento, esse dia.
Daí me perguntaram sobre homossexualismo, né? Direto. Está em Levítico, tá. Daí eu disse para eles, eu digo, olha, meus filhos, pecado, o que é pecado? Pecado é tudo que fizeres para mal a ti ou a outrem. Sim. O que tu faz que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Por exemplo, é pecado fumar, que faz mal para ti, para o teu pulmão, e para os que estão perto. É pecado odiar, que vai ter depois uma úlcera no estômago. A pecado, a mentira, deixar isso claro, né? Porque o que nossos políticos fazem é mentir o tempo inteiro, a maior parte. Pecado gravíssimo, que vão ter que pagar um dia, tá? Muito bem. Então, eles dizem, inclusive, os antigos diziam, quando enumeravam o libelo de alguém, diziam, roubou, saqueou, matou e até mentiu. No final, o último item do veredito era até mentiu, olha só. E agora, né, virou mora, mas voltando. Então, daí eu disse lá, aí, quando eu terminei de falar, eu disse agora, se tu te sentir, eu disse, não é teu caso, Rati, mas se tu te sentir bem ir para a cama com um homem, isso é um problema teu, eu disse, né? Agora, se fizer isso em público, daí é pecado, né? E se levar o homem para a cama na mar também é pecado. Né? Esse é o... Aí é que está a lei, entende? Dentro do teu tribunal da consciência tem um juiz. Tu deve saber o que tu fazes. Eu conheço cada tipo de pessoa. Uma vez eu conheci um homem, um fazendeiro, vou dar um exemplo, que eu questionei ele depois, numa certa altura, eu disse assim, mas o quê? Porque ele tinha sempre mulheres bonitas, ele era um cabra bem em todos os sentidos, por que tu resolvesse, quando ele veio ter uma confidência comigo? Sim. Disse, porque eu tanto de tudo facilitar com as mulheres, e aí eu queria saber o que elas sentem. Olha só, cara bigodudo, né? Machudo, né? Eu queria saber o que elas sentem. Aí era um problema dele, a opção dele, que ele quis saber. Agora, o que eu não concordo com esses movimentos, como é Jesus? Não, esse outro... Parada, não, de Cristo, lá. Como é que é? Marcha para Jesus. Quer dizer, quer impor. Marcha para Jesus. A marcha para Jesus? Eu não concordo, quer impor. Assim como eu concordo também com a imposição. Respondendo a tua pergunta, por que tantos gays, tantos que têm opção sexual diferente estão mortos? Justamente que gera ódio nas pessoas menos instruídas. Sim. Quando elas veem que estão querendo impor isso, fazer propaganda da vida opcional sexual homossexual, e daí ele fica com medo. Poxa, se meu filhinho, que tem só 15 anos, vai embarcar nessa canoa, ou se meu filhinho isso, aí alguns ficam com ódio e resolvem se vingar dos que optaram, porque qualquer um que quisesse viver essa vida sem correr nenhum perigo, bastava não fazer propaganda, bastava não querer impor a opção. Que qualquer pessoa que tenta impor uma opção, seja qualquer for, cultural que for, ela já está correndo, ele tem que correr o risco. Essa é a minha opinião, minha visão neurometafísica. Ok. Agora eu preciso saber do nosso Henri Cristo qual a sua opinião sobre outro assunto extremamente polêmico que circula na sociedade, que é o aborto. O que Henri Cristo tem a falar sobre a prática do aborto? Tenho. Já falei muito e não me custa falar de novo. Primeiro que, na minha opinião, né, isso eu já estudei muito. Eu tive muitos depoimentos de muitas mulheres que tinham que fazer aborto, que fizeram. Então, assim, em primeiro lugar, é uma questão de saúde pública. Aqui no Brasil, quem quiser se ofender, se ofenda. Aqui no Brasil, as pessoas da classe média, quando precisam fazer um aborto, elas pegam um avião e vão para Roma, Paris, Londres, Espanha, Portugal. Agora, aqui, as pobres, coitadas, usam agulha de tricô e muitas vezes não dá certo. E daí, quando elas vão baixar o hospital, o médico tem que chamar a polícia, que depois de fazer a curetagem a contento, ela corre o risco de presa. Só porque os homens que não têm menstruação, que não ficam gestantes,
opinam, impõem a mulher a não ter direito de decidir o destino dela. Então, é muito feio esperar 5, 7 meses para fazer isso. Nos primeiros meses, quando era apenas um conjunto de células, eu tinha que ter direito na saúde pública, foi estuprada, ou não tem condições de criar filho. E sabe por quê? Mais nojento ainda. Por que fazem essa campanha contrária às religiões? Porque não tem nada que dá tanto lucro como pedir em nome de criança desamparada. Então, a maldade é tão grande que eles pensam assim, bom, daí depois tem criança desamparada, aí a gente vai pedir em nome delas, e eis aí o lugar. Então, a TV fica falando campanha para criança desamparada, e não pense que ela está fazendo isso de graça, não. Tá? Então, voltando, eu deixei aqui, está na internet, uma circular intitulada Henri Cristo elucida a questão do aborto. Ali eu explico aos olhos da neurociência e da metafísica, para que quem quiser entender detalhadamente que a criança só adquire status de criança, o feto, quando ele consegue sobreviver fora da gestante. E todos os movimentos que a carne faz lá na barriga da mãe são os estímulos emanados do ser da mãe, porque dentro da bolsa de água o espírito não fica. Né? A criança é dependendo da mãe até ela aspirar o primeiro hálito de ar vivificante. Quem quiser entender, entende. Já mandei mensagem para a autoridade para saberem. Então, entre ver, eu sou a favor da vida, mas vida com dignidade. Entende? Eu vejo mulheres jogando criança pela janela, outras jogando no sanitário. Isso é uma loucura. Entende? Isso é uma loucura por conta... Aí outra coisa, na minha opinião mística, homem não fica grávido, ele não pode opinar sobre isso. Na minha opinião, quem tinha que opinar eram as mulheres, senhoras, doutoras, estudiosas, que tem bastante. Então, elas dão opinião, o homem não pode, na minha opinião, porque é desonesto isso. Ele fica lá no gabinete dele, mamando nas tetas, que são abastecidas com o dinheiro dos infelizes, dos pobres, né? E lá ele fica querendo opinar sobre a vida das mulheres. Né? Olha, no Brasil, milhares de mulheres morrem porque tentaram aborto por meios não convencionais, não medicinais. Então, isso aí é uma questão de saúde pública. Essa é a minha opinião, eu sei. Perfeito. E nós precisamos respeitar a sua opinião e todos precisam respeitar. Eu queria que dissesse bem claro, fala rapidamente. Fala aí. Onde é que está Henri Cristo elucida? www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Fique atento, quando é para alguma coisa assim, para todo mundo saber onde está, lá pode ir lá, Henri Cristo elucida a questão do aborto. Aí pode ver inteiro. A minha opinião, inclusive, eu promovi uma homenagem póstuma a René Descartes, porque ele fez um estudo, tá, sobre o corpo depois de sair da faculdade. Ele fez um estudo, né, que está no método Descartes. Como é? Método Descartes. Bom, vai lá procurar o René Descartes, também pode ver, que ele mostra lá como é que acontece o fenômeno dentro da bolsa d'água. É que eu não estudei para falar aquela linguagem que os doutores falam, né? Eu falo direto, tá? Então, quero deixar bem claro que quando vier campanha assim, inclusive eu estudei, analisei isso lá na Europa. Tá? Em todo lugar onde eu estive, vivi 7 meses em França e estive em vários países da Europa. E percebi que lá eles têm uma consciência diferente sobre isso. Agora, tem sempre aquelas pessoas que querem, que são os mórbidos, que sentem prazer em ver criancinhas desamparadas, mal vestidas, mal nutridas. Outra coisa, só para completar esse assunto ainda, quero te dar uma história de uma pessoa que veio aqui comigo, falar comigo, que esteve aqui, que a ultrassonografia denunciou que ela ia ter uma criança sem cérebro. Aí o médico inspirado, eu não conheço o médico, mas ele lá em Goiânia disse, não, você tem direito de abortar, né? Até a lei permite, né? Mas daí ela não abortou, sabe por quê? Porque o papai da igreja do 7º dia lá disse que não pode. Então, olha o que aconteceu com a garota. Ela carregou no ventre
consciente, uma criança, um feto sem cérebro, deu à luz, amamentou durante quase um ano, e daí chorou a exaustão do cadáver. Eu procuro imaginar como é que fica o cérebro dessa pessoa em saber que ela amamentou um feto sem cérebro durante quase um ano. E depois, então, por que isso? Por que essa maldade? Ela poderia ter tido ocasião, digamos, de, se abortasse, quisesse ter um filho de novo, aí podia nascer normal. A ultrassonografia dá permissão, concede a oportunidade, através da medicina que veio do Altíssimo, que a pessoa possa se prevenir contra uma coisa assim, entende? E daí não, os donos de cabeça, homens que não ficam grávidos, decidem isso. Eu quero saber aqueles homens que acham... olha, na história da humanidade, tem uns homens que diziam que mulher era de mamífero inferior, era um mamífero inferior. Eu queria saber de onde é que eles vieram. Eles vieram de uma hiena, né, do ventre de uma hiena, de onde é que eles vieram? Será que eles não vieram de uma mulher? Então, não acho isso absurdo dizer que a mulher é um mamífero inferior. Eu vejo isso em todos os ângulos. Né? Então, cada um pensa o que quiser. Entende? Agora, quem enxerga só assim, ó, tem que ver com um olhar amplo, tudo, que tenho todos a minha paz. Maravilha. Agora, Henri, outro assunto polêmico que é super discutido em universidades, centros de estudos, centros de pesquisas e dentro das famílias brasileiras. Legalização das drogas. O uso da maconha como erva medicinal. Qual a opinião do nosso Henri Cristo sobre a legalização das drogas no nosso país? Todas essas plantas, maconha, cocaína, são plantas naturais, né? São coisas naturais. O homem, né, que fazendo mal uso do livre-arbítrio, demonizou essas plantas. Que ninguém precisa ter esse vício, que ninguém precisa vender droga, nem comprar, né? Não sei se tu sabes, quando cheguei em La Paz, em 1978, lá no Hotel Glória, eles serviam obrigatoriamente um chá de cocaína. Porque lá a altura é 4.000 metros acima do nível do mar, o coração, no início, quando a pessoa chega lá, tem dificuldade, eles dão aquele chá oficialmente. Pois é, daí não fazia mal. Agora, se é usado para fins de alterações em laboratório, daí muda tudo, entende? Eu penso muito, eu até olhei assim, né? A primeira semana que se fica em La Paz é difícil. O coração, tem até um remedinho que eu não lembro agora o nome, vermelhinho, que a pessoa podia também tomar, que é para quem chega lá, né? Inclusive, quando os brasileiros vão jogar em La Paz, por exemplo, dificilmente saem vitoriosos, porque lá o clima, a altura, 4.000 metros, uma cidade muito interessante, exótica. Fiquei 2 meses lá, em 78. Bom, então, resumo. Tudo isso aí, agora, eu não vou dizer, para evitar que as más línguas se alimentem, eu vou dizer a minha opinião, baseada na história. Aí cada um pensa o que quiser. Em Chicago, nos anos 20, né? Lá no final dos anos 20, a história nos conta que tinha uma lei que proibia o uísque, o álcool. Essa lei da proibição gerou tráfico alcoólico. Daí tem, inclusive, um indivíduo que ficou muito famoso, célebre até, Alfonso Capone, mais conhecido como Al Capone. O jovem não sabe disso, mas vamos lá ver que está aí, pode ir na internet. Então, ele era o líder, matava os adversários que também queriam vender contrabandeado e tudo. E daí, então, tudo que é proibido gera o tráfico. Então, eu respondendo a tua pergunta, agora está tudo... Agora, os vícios, o controle social, o Estado não tem capacidade de controlar. Mas preste bem atenção no que eu vou te dizer. Façamos de conta que tu és um traficante de droga. Façamos de conta. Porque tu sabes que para pegar novos clientes tem que dar uma primeira dose para viciar, certo?
Então, vai lá na escola, pega os jovens, enfim. Daí, agora, se tu fosse dar a primeira dose, sabendo que depois o jovem podia comprar ali na esquina, no boteco da esquina, na farmácia, em qualquer lugar, liberadamente, tu ia dar a primeira dose? Sim. Ia lá? Eu? Não. Faz de conta que tu és traficante, né? E tu fosse... Preste atenção, é muito importante prestar atenção no que eu estou falando isso agora, porque aí tu tens a resposta. Sim. Se tu fosse traficante e tu fosse dar... Porque os traficantes, o lucro deles está em iniciar os jovens. Isso é uma prática. Isso todos eles sabem. Então, se tu fosse traficante, tu sabias que tu dava a primeira dose de graça para o teu futuro escravo. Sim. Queria saber se lá no lado da escola ali já tem uma farmácia que vendia sem problema nenhum. Tu ia dar a primeira dose. Sim, sem dúvida, porque eles iriam ficar todos viciados e depois eles iriam consumir. Tu não entendeste. Se tu desse a primeira dose, sabendo que depois ele não ia ser teu escravo, ele ia lá na farmácia e compraria sem ônus nenhum. Agora sim, então não daria. Então, esse aí é o segredo. O tráfico nasceu da proibição. Algum espertalhão lá atrás, bem lá atrás, algum espertalhão resolveu lucrar com isso. Entendeu isso? Então, agora já está tudo assim. Eu tenho assim, uma noção, estou com 72 anos e 50 de vida pública, eu vi muita coisa sobre isso. Eu tive lugares onde as pessoas eram dependentes. Sim. Até, assim, ao ponto de dizer para mim que eu não conseguia nem... Então, aí, nem respirar sem um produto e tal. Agora, tudo, o segredo estava lá atrás. Quem foi o espertalhão que resolveu proibir um produto emanado da mãe natureza? Então, dá o álcool. O álcool é uma bebida que faz mal. Muitos cometem crimes, matam, roubam, alcoolizaram. Mas como não é proibido, então não tem traficante. Entendeu isso? Esse é o grande problema. Dos tributos. Outra coisa, o tributo, detalhe, bem que a minha discípula lembrou aqui. O tributo, que o lucro que os traficantes têm, milhões de dólares, ficaria para os cofres públicos. Entendeu isso? Sem dúvida. E daí, inclusive, tem mais, hein? Se fosse para legalizar uma porcaria desta, né, tinha que deixar justamente os que são os profissionais disso encarregados, porque eles mesmos iam ver que ia acabar, não ia poder iniciar mais ninguém. Que a partir do momento que você pode comprar na farmácia, em qualquer lugar, entende? Aí pronto. Sabe, nos anos 60, sabe que era a única droga que circulava aqui no Brasil? Era a maconha, ainda muito raramente, e o Texamil e Perventinho. Olha só, que era um remédio que se comprava na farmácia, que os taxistas compravam para não ter sono, coisa assim. Aí depois é que começou a vir todas essas outras coisas. O que está falando? Se afastando, não. Então tá. Entendeu? Então, agora eu sou solidário. Eu vi casos de famílias destruídas. Sim. Mãe que tem que acorrentar o filho na perna da cama, coisa assim. Eu vejo milhares de toneladas que são presas, etc, etc, etc. Mas tudo isso não precisaria se o ser humano... E outra coisa, na atual conjuntura, tem acontecido muito que o indivíduo sai da droga e cai numa arapuca dessa de falsos profetas. Sim. E sai de uma droga e entra na outra. Ele vai ser enganado lá, vai ser escravo do impostor que se diz pastor, e ele ainda fica cantando aleluia, aleluia, curei. Esse show pirotécnico. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Henrique Cristo. Eu não posso deixar de agradecer a galera que está participando. E olha, você está conseguindo mais seguidores do que você já tem. Emanuel falou que vai passar a ser um seguidor do Henrique Cristo, que você é esclarecedor. Maria Emília falando que você fala perfeitamente. Rafael Floriano elogiando aqui o canal e elogiando as suas posições. O Marcelo dizendo que a entrevista é maravilhosa. A Suzy participando. Beijo, Suzy. A Sandy Mel falando que adorou o canal. Obrigado. E várias pessoas passando a conhecer cada vez mais o trabalho do nosso Henrique Cristo. Henrique, tira uma dúvida pra gente. Existe céu
inferno? Existe purgatório? Existe umbral? Fala pra gente. Eu vou responder isso já, mas antes eu não posso deixar de falar uma coisa. Vou responder isso já imediatamente. Não posso deixar de falar uma coisa para os jovens que me ouvem. Sim. Tudo que eu falei, que eles se escapem, tanto das arapucas dos falsos profetas, como também da escravidão das drogas. Eles que, sem pagar nenhum ônus, nem para o falso profeta que cobra 10% do salário, e nem para nenhum negociante de drogas, eles se trancam no quarto, oram ao Pai, lá eles pedem ao Pai proteção, em segredo o Pai vê o que se passa e abençoa. Mateus 6, versículo 6, é o que eu ensinei já há 2 anos. Agora sim vou responder essa tua pergunta, eu tinha me olvidado de falar isso para os jovens. Tá? Então, daí é o seguinte. Existe céu, existe inferno, existe purgatório, existe umbral. Fala pra gente. Tá. Existe inferno, existe purgatório, existe paraíso, existe tudo, mas não como ensinaram. Por exemplo, tua cabeça, se tu comete um delito, ela vira um inferno, ela esquenta, e tua cabeça vira um inferno. Por isso que é bom não cometer nenhum delito. Normalmente um delito que, digamos assim, que pode te levar para o cárcere, coisa. Aí tu, ai meu Deus, se me pegarem, eu estou desgraçado, tua cabeça vira um inferno. Se não te pegarem, pior ainda, que daí tu vai ficar doente. Então, se tua cabeça está dentro da lei, tu anda harmoniosamente dentro da lei, sem depender de religião. Sim. O bem e o mal, que é certo e errado, tu fica no meio, aí tua cabeça é um paraíso. Tu vive bem, tranquilo. Tu fala com teus amigos, tens amigos, tem pessoas, tua aura fica luminosa, mais pessoas do bem querem se acercar de ti. Tá. Então, o inferno é isso, é aquilo, e o paraíso é isso. Agora, o que mais que eu pergunto ainda? Purgatório. Purgatório tem. E cada vez aumenta mais. Aqui no Brasil, os purgatórios estão lotados. Lotados. De políticos. Principalmente de políticos. Bom, ainda não. Dos políticos ainda não tanto. Ainda estão escondendo-se bem. O cemitério, o purgatório é o presídio. A prisão é o lugar de purgar, entende? E como é? Eu conheço, eu vivi muito tempo no Rio de Janeiro. Uma vez eu fui levado pelo Dr. Fontinelli, que era o delegado da polícia aí de Botafogo. Depois de uma longa tarde de interrogatório, quando eu disse, ou tu me respeita, ou tu me põe numa jaula, eu disse. Então, se tu és Cristo, vem abençoar meus pés. Eu fui lá, vi com tristeza como está tudo empilhado. No transcurso dali do gabinete até a prisão, um carcereiro me pediu uma bênção, que tinha úlcera no estômago. Enfim, eu vi ali o purgatório, a prisão e os hospitais. Tem pessoas que estão lá no hospital, querem morrer e não conseguem. Não conseguem. Querem morrer, mas não conseguem. E daí então ficam lá pagando os pecados, né? E, então tá, são 2 purgatórios, presídio, hospital. E também... Asilo. Bom, o asilo é um purgatório mais suave, assim, mais, né? O asilo é menos grave, para quem pecou menos. E que mais? Também manicômio, né? Umbral existe? Umbral, que geralmente os adeptos de Allan Kardec falam muito do umbral, que você vai para lá, vai estudar para poder evoluir e ir sim para o paraíso. É o lugar que está à espera deles, né? Que acreditam. Né? Entendeu? Se porque eles acreditam que tem umbral, cada um, meu filho, é o seguinte, cada cabeça é uma sentença. Sim. Se tu acredita que tu vai sofrer um acidente amanhã, não saia de casa, porque tu vai sofrer. A tua mente te conduzirá a um acidente. Se tu acredita na tua mente que tu vai perder uma perna, sim, não saia de casa, porque tu vai perder a perna. Então, todo o segredo está em tu não acreditar nas possessões, nas induções satânicas. Quando alguém disser para ti, cuidado, vai sofrer um acidente, tu diz, eu não. Porque eu confio no Senhor. Pronto. Entende? Agora, tu disser que sim, que pode ser, prepara-te. Eu te falo isso com conhecimento, que eu conheci várias pessoas que acreditaram, entende? E aí por diante. Entende? Então, tu deve confiar. Aqueles que confiam no Senhor
não creem em nada disso. E quando tiver uma dor de cabeça, um cansaço, uma tristeza, Sim. o demônio não é um macaco rabo e chifre, não, e contridente. O demônio é uma energia. Então, quando tu tem uma tristeza, assim, faça uma experiência, mesmo que seja ateu. Vai lá no quarto, invoca o Pai para tu ver como a tristeza vai embora. Vai embora. Aí tu pode dizer que foi tu mesmo, mas é que tu invoca o Pai com os olhos abertos em direção ao infinito, que é lá onde ele reina absoluto, tu vai sentir uma leveza, e nem conte para ninguém, senão eles vão dizer que tu virás fanático. Mas tu não precisa ter religião nenhuma. Você sabe que religião? Que vem do religare, do latim, né? Religare. Sim. Então, tu precisa de uma religião para falar com Deus. Preste bem atenção. Religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se tu tiveres consciência que Deus é onipresente, que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, e que tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito, então tu precisa de um vagabundo malandro para te religar com ele. Me diz, por quê? Se tu não pode fugir dele, não pode fugir. Porque ele pensa que quando vai no banheiro, ele não está lá te vendo também. Com teus olhos, ele usa para te ver. Em todo lugar tu estiver, ele está te vendo. Agora tu precisa de um malandro para te religar com ele. Se eu mesmo disse a Renan que tu falar com o Pai direto no quarto com a porta fechada, por que eu disse no quarto com a porta fechada? Para ninguém te interromper o teu colóquio com ele. É isso. Bem, Henri, nós vamos passar agora para um pedacinho da nossa... A gente está começando a caminhar para o final da nossa entrevista. Adivinhou. Eu não posso deixar... Eu quero que você fale rapidamente. Eu separei alguns líderes religiosos bem famosos e eu quero que você dê a opinião sobre esses líderes, bem rapidamente. Vamos lá. Pastor Silas Malafaia. Bom, já que tu disseste rapidamente, sim, uma mala falha, que enfia um dinheiro lá dentro, não sobra nada. E ainda sai gritando por aí. Já notaste como é que ele fala? Ele grita histericamente. E aqui ninguém vai fechar minha igreja. E não sei mais o quê. E eu posso, eu falo. É um malandro sem vergonha. Inclusive, uma vez, uma jornalista perguntou para ele se ele queria falar comigo. Né? A Sabrina Sato. Está até gravado lá. Sim. Eu não tenho tempo para falar com esse cara. Porque ele fica contando dinheiro, né? Que ele rouba, que ele chantageia. É isso. O que eu posso fazer? Então tá. É difícil falar rápido quando trata de um assunto desse, meu filho. Que outra coisa, eu quero saber quem ungiu o pastor. É isso que eu quero saber. Bispo Edir Macedo. Bem, tu já disseste pedir mais cedo, né? Então, ele pede mais cedo, né? Os outros demoram um pouco mais, mas ele pede na cara. Tá certo, ele se encontra quem dá, né? Peça e se vos dará, eu disse. Ele segue rigorosamente o que eu falei nesse item. Peça e se vos dará. Ele pede mais cedo e eles dão. Esse é o Henri Cristo. Márcia Sensitiva. Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva. Ela está fazendo muito sucesso na internet. Se não... Então a gente pula, não tem problema. Eu não posso opinar porque eu, sinceramente, nunca vi. Eu não conheço. Não tem problema, não tem problema. Padre Quevedo. Quem? Padre Quevedo. O Quevedo, tá, perfeito, né? E ele teve vários encontros comigo, né? Sempre com aquela máxima dele, ele queria, imagina, se eu fizesse o que ele queria que eu entortasse o dedo dele. Daí, se eu entortasse, ele disse, onde é que se viu que Cristo ia entortar meu dedo? Olha só como ele é malvado. Então, quando eu digo que eu não posso entortar o dedo dele, porque eu até sabia que era um dedo sujo, né? Sim. Daí, a polêmica está lá para quem quiser ver, mas ele fez uma boa obra aqui na Terra, uma única obra que eu vi, única. Mesmo sendo mais torquemada, ele fez uma única obra que ele testemunhou a autenticidade do sudário. É só por esta obra que eu peço ao Pai que tenha misericórdia com a alma dele. Porque, pelo menos, uma única vez que eu vi ele falar a verdade, ele era um exímio, quer dizer, um ilusionista. Vendia diploma de ilusionismo, né? Fazia aqueles números, aqueles truques baratos que tem outros que vai dar. Tem um lá na Índia também, um tal de um saibaba, um sujeito que quando
ele babava quem chegasse perto dele, porque sai baba, sai uma baba dele, né? Isso já também já foi se acertar com a mãe natureza. Enfim, vamos lá, o que mais? Aí se sai Vamos lá. baba, é incrível. Papa Francisco. Bom, agora de novo, tu disse que eu tenho que falar rápido, né? Porque, na verdade, papa, em espanhol é batata, né? E houve um tempo que eu gostava de batata frita, né? Na América Latina toda, papa frita, né? Agora eu já não estou mais tão chegado na papa frita, né? Então, primeiro, papa é batata. Agora, falando sério, né? Sim. Sério. Há 2000 anos eu falei, e está escrito, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Mateus Capítulo 23, versículo 9. 23, versículo 9. Capítulo 23, versículo 9. A ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai que está no céu. Eu já estava prevendo que quando eu voltasse aqui, porque eu não estava me referindo aos genitores, estava prevendo que eu já sabia que iam obrigar o povo a chamar de pai um sem vergonha que vinha em meu nome antigo obsoleto Jesus. Então, preste atenção. Padre, na tradução do espanhol, outro sim quer dizer pai. Na tradução do italiano, outro sim quer dizer pai. Então, é muito engraçado. Um cabra que nunca educou, nunca teve o trabalho de limpar a bunda de criança, nunca teve cuidado de escutar o choro das crianças durante a noite, que todo mundo chama ele de pai, depois vivendo a vidinha dele macia, né? Pense nisso. Já que tu me fizeste essa pergunta, então essa é a minha opinião. Maravilhoso. Toda a sinceridade do nosso Cristo. Tem que analisar que eu não deixei nenhum padre na terra. E nenhum pastor também. Sim. Não, isso foi inventado, mas deixa para lá, vamos adiante. Vamos lá. Flor de Lis. O senhor está por dentro do caso da Flor de Lis, aqui no Rio de Janeiro, que virou um caso policial? Ela é uma pregadora do evangelho, ou assim diz. Eu quero a sua opinião sobre a Flor de Lis. Face ao que eu já disse até agora, nada a declarar, que a Flor de Lis é uma flor bela, né? Agora, essa pessoa que está se referindo, né? Sim. Eu não posso opinar, porque pelo que eu vi até agora, é uma coisa... Ainda há pouco eu estava falando aqui que tem pessoas que são contra o controle da natalidade para, em nome de crianças desamparadas, se escudando nelas, melhorar a vida, conforto, etc. Né? Reflita sobre isto. Reflita sobre crianças desamparadas e que, segundo me consta, ela acolheu muito, né? Sim. Cada um reflita, um exemplo do que eu falei ainda há pouco. Nunca vi ela, não conheço pessoalmente, só estou dando a minha opinião. Cuidado com aquelas pessoas que querem posar santas de solidários em nome dos desamparados. Eu não vou citar o nome agora, mas tem muitas pessoas que eu conheço, inclusive em São Paulo, Sim. que estão vivendo às custas dos desamparados. São gigolôs dos desamparados. Que é muito fácil. Na minha infância, na minha adolescência, eu tive a ocasião de ver quanto lucro dá para uma igreja ela pedir em nome de criança. Não tem nada que toque tanto o coração das elites, das forças vivas da sociedade, como pedir em nome das crianças, né? Então, eu vi de perto, né, lá em Blumenau, onde eu vivia minha pré-adolescência, eu vi nas igrejas como é que faziam para angariar fundos. Quando eu pedia, se alguém pede esmola para uma igreja, pede esmola ou vai vender uma rifa para uma igreja, assim, ela tem um X número de aceitação. Mas se pede em nome de criança desamparada, aí é geral. Sim. Quando pede em nome de criança desamparada, pode ser até um ateu, ele contribui. Ele toca no coração dele. Opa, não sou eu que estou lá, então eu vou pelo menos contribuir
Entende? É uma coisa que toca no coração, e é isso que descobriram, e por isso que são contra o controle da natalidade. Entende? Porque se houver controle da natalidade, o material de lucro vai desaparecer quase. Entende? Que daí não vai ter tantas crianças desamparadas para, em nome delas, pedir esmola. É horrível isso. É horrível, entende? Ok. E Chico Xavier? O que falar de Chico Xavier? Eu não posso opinar sobre ele, que nunca esteve comigo. Né? Uma vez eu mandei um recado para uma seguidora dele, que se ele quisesse vir me ver em Curitiba, seriam bem-vindos. Está assediado em Curitiba, não veio. Então eu não posso, digamos, opinar. Apenas eu sei que ele escreveu muitos livros, muitos alfarrábios, e que ele já desencanou, né? E daí então, como ele nunca se posicionou, quero deixar bem claro quanto aos espíritas. Sim. O povo espírita é um povo bem intencionado, honesto, que tem vontade de acertar. O problema todo está nos líderes. Os líderes é que são o problema. Porque existe a mentira espírita, entende? Então, por exemplo, um povo, depois que ele aceitou aquela liderança, tudo bem. Agora, o líder espírita, eu já tive experiência, eu vejo que é incongruente o que eles falam. Quando alguém pergunta se eu sou Cristo para eles, sabe a resposta invariável, sempre a resposta oficial, Sim. que Cristo, espírito evoluído, não volta na Terra. Então, quer dizer que há 2000 anos eu não estive aqui. Mas sabe por que eles falam isso? Sim, porque diga. Eles dizem, eles precisam continuar dizendo que Cristo incorporou num médium tal, no outro médium. E se eu tivesse de canoas aqui na Terra, se eu estou aqui, daí eu não posso incorporar lá. Isso é uma ferramenta lucrativa. Tem um que até foi preso aqui perto, aqui em Goiânia, que tinha uma multidão de incautos que ia lá, chegaram até a achar que ele era emissário de Deus, né? Aliás, ele se dizia João, e eu sei que é João do Demo, não de Deus, né? Mas enfim, isso é outra coisa, já está preso, né? Só estou te dando um exemplo de que esse é um problema sério. O povo, eu conheci muitos espíritos, tenho contato com pessoas que são seguidores disso. Só que eu sei, inclusive estudei a história. Você sabia que na França não tem espírita? Sério mesmo? Na França não tem, vivi 7 meses lá. Na América Latina só tem espírita aqui no Brasil e na Europa só em Portugal. Por quê? Na França tem esoteristas e lá tem a sepultura do Allan Kardec, lá, que está escrito em cima assim, nascer, morrer e nascer. Sim. Mas Allan Kardec não é o iniciador da doutrina da reencarnação. Só que ela veio com outro nome. Sócrates foi assassinado oficialmente 400 anos antes da era cristã por defender a pré-existência da alma, que é a reencarnação, com o nome antigo. Sim, essa palavra reencarnação não existia. Então, que quer dizer retornar à carne. Né? Retornar à carne. Renascer. Há 2000 anos eu falei que João Batista era o Elias, o profeta Elias. Me perguntaram, mestre, mas não está escrito que antes do Messias tinha que vir o Elias? Se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Veio e fizeram o que fizeram com ele. Né? Então, também eu não vou ter agora tempo para explicar, mas se não, podia explicar por que ele foi degolado, o João Batista. Né? Maravilha. Ele foi degolado por causa de uma coisa do passado dele. Pode falar. Para fechar essa lista e a gente fechar a nossa entrevista, duas figuras... No final, tá? No final, eu peço parabéns, uma mensagenzinha, tá? Sim. Duas figuras católicas muito importantes na vida da população brasileira. Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia, e Madre Teresa de Calcutá. Eu não vou opinar sobre ela, porque já opinaram. Quem estudar bem a história de Teresa de Calcutá vai ver a biografia dela, e eu li Belo também. Então, não vou opinar, que nunca esteve comigo, não conheci pessoalmente, nenhuma nem a outra. Mas cada um que raciocine, entende? Santo, santo, santo. Um só é o Senhor Deus, só Ele é santo. Só Ele é santo, não existe santo. O restante tudo é invencionice.
O único santo é o Senhor Deus. Tanto é que há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele é o único que faz, ele é o que faz as obras. Ele é o único santo, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Eu tenho umas infelizes criaturas atormentadas, e outras até idiotizadas, e outros idiotizadores, que continuam dizendo que eu fui do carne e osso para o céu. Né? Isso é um absurdo. Né? Um dia o humanidade toda vai se acordar, e está perto desse dia, e quero ver como é que vai ficar esses mentirosos. Que eu, na hora da crucificação, para aqueles que vão pela Bíblia, eu disse assim, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito, disse, meu espírito. Não disse entrego o meu corpo, porque eu sabia que o meu corpo tinha que voltar para a mãe terra, que está previsto já desde os primórdios, que o Senhor disse, tu és pó, no pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Gênesis 3:19. Então, portanto, não tem como ir de carne e osso do céu. Aí surge, só para completar isso aí ainda, já que estou falando desse assunto, surge uma situação em que meu corpo saiu da sepultura, sumiu. Né? Então, aproveitaram para dizer que eu fui para o céu de carne e osso. Meu corpo, José de Arimateia, levou os seus colaboradores. Então, meu pai inspirou José de Arimateia. Ele me levou para uma sepultura anônima e até hoje o sudário, o lençol que está em volta do meu corpo se chama sudário. Ainda assim, sobre ele lançam dúvida. Mas está bem provado cientificamente que ele veio de lá. Quem quiser, estuda tudo que está sobre o sudário pode ver que está lá bem claro que ele veio de lá, de Jerusalém. Até por Paulo escrito. Bom, vamos lá. Maravilha. Eu sei que o senhor vai deixar uma mensagem para a gente, eu quero muito essa mensagem, mas eu preciso encerrar a nossa entrevista agradecendo muito a disponibilidade do nosso Henri Cristo, que aceitou generosamente abrir o seu domingo para nos esclarecer assuntos tão necessários. Óbvio, agradecer a você que está aqui comigo, acompanhando nesse domingo de sol, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de muito calor. E eu vou dizer também que a nossa entrevista vai ficar aqui, mas vai ser salva e vai estar no meu Instagram, @bonfimoficial, para que todos possam conferir desde o início. E agora, com a palavra, o nosso Henri Cristo. Então, antes de começar essa minha mensagem curta, eu queria dizer que no final, a discípula vai mostrar uma vez mais o livro, que é gratuito, para quem quiser se inteirar melhor, tá ok? Ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro. Não vos impressioneis negativamente. Estas almas estão em busca de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada,
todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que querem participar, colocam a mão assim e o Senhor vos abençoará. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos, até sempre, meus filhos. Até sábado às 11 horas, até sempre. Muita saudade dos cariocas, onde eu falei tantas vezes na Praça da Cinelândia, na Praça do Lido. Até sempre, meus filhos. Até sempre. Maravilha, Henri. Obrigado. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV. Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Até sábado! Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.